A gente em Metrópolis.com tem dado tudo que se sabe sobre essa história toda e a cada momento surge uma informação, uma troca de mensagem nova. O Paulo Capelli, ontem à noite, trouxe em Metrópolis.com, né, na coluna dele, ele e o repórter dele, o Felipe Salgado, do Dória também falando, né, empresário, também político. O Dória se pronunciou sobre a troca de mensagens que teve com o Vorcaro. Eu acho que vale a gente reforçar aqui justamente para falar sobre essas relações políticas do Vorcaro, com gente de tudo quanto é tipo, né? A gente falou de ministro do STF, mas também agora a gente vai trazer um ex-governador, um ex-prefeito de São Paulo, que também é empresário. E olha só, o ex-governador diz que alerta enviado ao dono do Banco Master foi apenas um gesto cordial em maio de 2025, antes das investigações. E ele diz o seguinte, o ex-governador de São Paulo, João Dória, se pronunciou sobre a troca de mensagens com o banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A manifestação ocorreu após a coluna mostrar que ele havia feito um alerta afirmando que teria escutado coisas que vão precisar de reação e manifestado preocupação com o empresário. Isso tudo aí nas palavras do próprio Dória. Por meio da assessoria de imprensa, o Dória afirmou à coluna que a mensagem foi enviada em maio de 2025, operação que prendeu Daniel Vorcaro pela primeira vez foi em novembro de 2025, isso foi em maio, e negou relação com fatos que posteriormente vieram a público envolvendo o banco. Segundo a declaração encaminhada, abre aspas, a mensagem foi enviada em maio de 2025, quando ainda não havia tema público de gravidade imputado ao Banco Master, foi apenas um gesto cordial, fecha aspas. Isso tudo na nota do João Dória. Lá no diálogo, ele diz o seguinte, né, o Dória pro Vorcaro, abre aspas, amigo Daniel, boa tarde. Estou preocupado com você. Tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua. E aí ele segue dizendo, sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Vamos agendar um café? Fecha aspas. O banqueiro responde em seguida com a seguinte mensagem, abre aspas. Com relação a quê? O Dória afirma, responde, abre aspas. A você, ao Maurício, ao banco, fecha aspas. Em referência a Maurício Quadros, ex-sócio do Banco Master. Na sequência, o ex-governador acrescenta, reservadamente, né, dizendo, vamos conversar, mas tem que ser de forma bastante reservada. E o Vorcaro, então, ele questiona o João Dória, abre aspas, não entendi bem, quer me ligar? Fecha aspas. E o Dória responde, ligo já. A ligação não foi atendida pelo banqueiro, que retornou o contato em seguida. No documento que registra o diálogo, não consta a data da conversa. Vale aqui também a gente reforçar que as mensagens ficam. A ligação, o conteúdo da ligação não fica, né? Essa ligação, muitas vezes é utilizada a ligação justamente para isso, para não deixar o rastro. É o primeiro recurso que o Vorcaro tem em relação ao João Dória nesse momento. Quando ele percebe que é uma conversa bastante séria, ele quer ligar para o João Dória para adiantar o assunto, para ter mais informação sobre o assunto. E aí a ligação realmente acontece e a gente, claro, não tem o teor. É como se eles tivessem, por exemplo, se encontrado pessoalmente e conversado ali. Aquela conversa não tem registro, a não ser que tenha sido gravada. Não é o caso. O João Dória é fundador e co-presidente do Grupo LIDE, qual o Vorcaro participou bastante das reuniões como empresários brasileiros. Ele e o João Dória organizam esses eventos, esses fóruns que são realizados em diversos lugares e pelo Brasil, pelos Estados Unidos, e tinham patrocínio do Banco Master. Os encontros costumam reunir, né, ministros do STF, do STJ, além de integrantes do governo federal e o empresariado todo brasileiro. Essa é só uma das relações políticas que o Vorcaro tinha e que a gente vem descobrindo, né, Bus, ou comprovando isso, porque já tinha, né, toda essa expectativa de, bom, para o cara chegar tão longe, né, com um rastro de fraudes que estão sendo investigadas, relações muito boas ele tinha, né? Com certeza, Nath. É um caso que tem muitos desdobramentos justamente por isso, porque atinge toda a classe política.
E aí, quando atinge toda a classe política, é uma bomba relógio, que a gente não sabe como vai terminar. Obviamente, sempre há um grupo que beneficiou mais do que outro. Alguns grupos podem ter sido citados, podem ser citados, podem ter algum tipo de relação, alguma foto, ter viajado em jatinho, mas não ser tão aliado de Vorcaro como outra ala que pode sim ter facilitado toda essa questão. E o que chama atenção nesse caso, Nath, e que talvez a população comece a ficar mais atenta agora, é porque esse caso é diferente dos outros casos e grandes escândalos que a gente teve no Brasil recentemente, que começavam em estatais. Nesse caso, começa no setor privado. E é por isso que começa primeiro com empresários, essas operações todas que foram feitas até agora, Compliance Zero, que envolvem a investigação do Master, tem mirado em empresários, tem mirado ex-diretores ali do Banco Central que podem ser alvos, mas ainda não tem chegado na classe política. Nenhum, por enquanto, nenhum político foi alvo, né, de operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master. Mas, a partir de agora, a tendência, pelas mensagens que a gente tem tido acesso, pelo que tem sido publicizado tanto por Mendonça como pela Polícia Federal, ou vazado via CPMI do INSS, que começou a ter acesso também, é nessa fase agora que começa a investigação com esses elos políticos, de saber quem de fato pode ter sido, para além de uma relação ali de cortesia. A gente sabe que empresários e políticos têm uma relação de muita cortesia. Político joga uma emenda lá para o Estado que vai beneficiar o empresário X devolve emprestando a aeronave para o parlamentar viajar. Isso acontece, é frequente, inclusive. Agora, uma coisa é essa, entre aspas, troca de favores, que, embora imoral, não é ilegal se a gente levar ao pé da letra, né? É um acordo de cavalheiros, digamos assim. Agora, outra coisa é se ficar comprovado que aquele parlamentar, aquele ministro, o presidente da República, ex-presidente da República, fizeram alguma coisa para beneficiar ou facilitar essa corrupção que aconteceu no mercado financeiro, porque ela é grave, todo brasileiro vai pagar, porque, como a gente já explicou aqui, o FGC, que é o fundo que vai bancar todo esse rombo do setor financeiro, vem das economias de brasileiros que depositam lá, fazem seus investimentos, fazem as suas contas de CDB para guardar dinheiro, etc. Então, é o brasileiro que vai pagar essa conta. E, embora tenha sido algo do setor privado, sempre sobra para o contribuinte. É sempre no contribuinte que vai a conta desses escândalos. E esse é um escândalo, Nath, talvez muito grandioso, porque é isso, não se tem um controle. Não é como os anteriores, que tinha, por exemplo, no caso ali da Petrobras, Mensalão tinha envolvimento majoritário do PT, tinha partidos do Centrão e tal, mas tinha um direcionamento. Nesse caso é muito diferente, porque é um volume de políticos e de alas tão distintas que você não tem qualquer controle sobre, no saldo final, quem de fato vai ser o culpado ou realmente o envolvido, porque me parece que vai ter culpados de todos os grupos. Não me parece que vai ser uma coisa centralizada em um grupo ou outro. Me parece, até aqui, com o que a gente tem, que tem envolvimento de todas as alas da política. E por isso que Brasília está sob tanta atenção nesse momento. Esse ponto que você trouxe também, né, de outra fonte de vazamento para a imprensa, que é a CPMI do INSS. A gente vai falar sobre ela também. Ao longo dessa semana teve dias importantes.